Meus queridos, mais uma vez, a paz do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Um texto muito conhecido, já pregado, já ensinado, mas Deus tem sempre algo novo para nossas vidas. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nosso pastor não pôde estar conosco, reverendo José Orisvaldo, que é o nosso presidente, pois está em compromisso, mas cremos que Deus está onde Ele está, operando poderosamente também na sua vida. Amém? Quero pedir aos irmãos, aqueles que estão presentes, que não deixem aqueles que não podem estarem presentes no culto da terça-feira, que se conecte-se, pois o nosso pastor está trazendo um estudo muito maravilhoso sobre pudor e modéstia, e nós estamos aprendendo muito da parte do Senhor. Então, próxima terça-feira, a partir das 19 horas, no culto com todas as congregações da capital, estaremos louvando ao Senhor e ouvindo o ensinamento pelo nosso pastor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém por isso, mais uma vez? Existe, irmãos, uma harmonia perfeita de Deus, muito grande. Quando Deus quer falar, quer se revelar, irmãos, Deus prepara o ambiente. Quando nós estamos dentro do culto, propriamente dito, na igreja, é somente uma concretização daquilo que nós já de antemão estamos nos preparando. Ou seja, quem vem para o culto na casa de Deus tem que vir com propósito. Se o seu propósito foi simplesmente vir porque hoje é domingo e tem culto, porque hoje é domingo e você canta, porque hoje é domingo e você prega, você está redondamente enganado. Quem vem ao culto tem que estar na expectativa que Deus vai estar presente no culto, que Deus ouve as nossas petições, que Deus responde às nossas súplicas, que Deus se responsabiliza pela nossa vida, que Deus é o nosso ajudador, que Deus é o nosso protetor, que Jesus Cristo se manifesta através dos louvores e da palavra, que o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que estão dentro do culto. Então o culto é uma prostração diante da magnitude de Deus, aonde o adorador diz: Senhor, fala comigo, porque eu necessito de ouvir a tua voz. Glórias a Jesus. Os hinos que foram louvados nesta noite estão em harmonia com a leitura oficial desta noite. Os irmãos lembram, o pastor Paulo Souza leu no Evangelho de João, capítulo 15. E no versículo 5, a última parte do versículo, Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Ele falou da oliveira verdadeira, da videira, em que os ramos estão colocados no tronco,
e os ramos aurem a substância, a seiva da planta, para ter vida. Nós não somos tronco, Jesus Cristo é tronco, é raiz, é folha, é fruto, Ele é tudo em nossa vida. Por isso que nesta noite, as nossas atenções têm que ser dadas para Ele, o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, está conosco nesta noite. Glórias a Jesus. A irmã Gileane, trazendo uma ótima explicação científica sobre o cheiro das águas, e aprendi nesta noite, a gente tem que ser modesto, irmãos. Quando não se sabe, não sabe. Eu não sabia disso aí. Para mim foi novidade, irmã Gileane. Então eu aprendi. Eu tenho que ser humilde e dizer, tem gente que diz que já sabe. Não, eu já sabia nada, você está aprendendo. Então eu aprendi nesta noite. Como pela manhã, o pastor Paulo nos trouxe uma reflexão dentro da temática do livro de Jó, do sofrimento, das angústias, dos questionamentos de Jó, aonde Jó pediu para ser um abortivo, que a sua mãe expelisse ele antes do tempo necessário e ele morresse. Ele chega ao ponto de dizer que os peitos que amamentaram ele podia secar e ele morrer de inanição. Por quê? Porque a angústia foi demais. E as pessoas se perguntam como é que Jó vai falar um negócio dele. Parece que Jó não é crente. Não, Jó é crente, eu sou crente, você é crente. Mas a Bíblia diz que a angústia faz adoidecer até o sábio. Quando o problema chega, você bota a mão na cabeça e só diz, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas nesta noite há um direcionamento de Deus para você saber o que vai fazer na presença de Deus. Então, obrigado, pastor Paulo, pela manhã, e obrigado, irmã Gileane, à noite, por aprender sobre o cheiro das águas. E muita gente aprendeu, não somente aqui, mas através da internet. Que Deus lhe abençoe poderosamente. A carta de Paulo aos Filipenses, irmãos. Amanhã é feriado, não se preocupe. Hoje faremos vigília. O culto vai terminar às 5 horas da manhã. Não se preocupe, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, é uma carta que vai trazer a alegria de estar na presença de Deus. A cidade de Filipos, irmãos, na primeira metade do século IV a.C., pertencia aos Trácios. Mas na história surge o Império Macedônico, e aí aparece nas páginas da história um homem muito famoso, Filipe II. Ele é o pai de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. E ele entra em batalha com os Trácios e ele toma a cidade que depois ia chamar Filipos. A cidade de Filipos era chamada de Crênedes. Crênedes era um lugar que tinha muitas minas de ouro. A arqueologia encontrou moedas cunhadas com a efígie de Filipe II. Lá em Crênedes tinha muitas fontes de águas. Então, um lugar aprazível, um lugar propício para construir uma grande cidade sem embelezada. E Filipe II conquista Crênedes. E para dar nome ainda mais a ele, opulência, para dar majestade a ele, chamaram a cidade de Filipos. Cidade, o nome Filipos foi dado em homenagem a Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. No ano 42 a.C., os romanos conquistam Filipos, e aí torna-se colônia romana, na Macedônia. Este Filipe, esta colônia, irmãos, ela foi embelezada, criou-se avenidas muito bonitas, extensas, com várias colunatas de mármores. As pessoas que passavam por Filipos ficava extasiada, como você vai em grandes cidades da Europa. As pessoas gostavam de ir porque tornou-se uma cidade turística, uma cidade que as pessoas iam para lá e sentiam-se regaladas porque contemplavam grandes monumentos na cidade de Filipos.
Se nós vermos na Bíblia, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele está com uma visão missionária para a Ásia, mas o Espírito de Cristo não quer que ele vá. Tem coisas, irmãos, que são boas, são necessárias, mas não está na vontade de Deus ainda. O projeto de Deus para a Ásia vai dar um interlúdio para depois esse projeto ser estendido logo na frente. Aí Paulo está em Troade, e em Troade de noite Paulo tem uma visão de um varão macedônico que aparece para ele e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E prontamente Paulo chama os seus companheiros e diz: vamos partir daqui para Macedônia. Eles saem de Troade e vão para Samotrácia. De Samotrácia eles navegam e vão para Neápolis. De Neápolis eles chegam em Filipos. Em Filipos, Deus tem uma obra magnânima para fazer na vida do apóstolo Paulo, irmãos. Por quê? Porque tem uma mulher que vende púrpura na cidade, ela é de Tiatira, mas é uma mulher solícita, uma mulher que é compungente com aquilo que o evangelho pode oferecer para ela. E eles vão para o rio, porque até então não havia sinagoga, e segundo o costume judaico, era necessário 10 cabeças de homens de família para formar uma sinagoga. Então, como não tinha uma cidade emergente ainda, eles se reuniam na beira do rio. Paulo, quando chega lá, encontra essa mulher, Deus abre o coração daquela mulher, e ela e sua casa é salva pela palavra do Senhor. Nessa cidade tem uma jovem com espírito de pitonisa, de adivinhação. E ela muitas vezes seguiu a Paulo e Silas e dizia atrás dele: esses homens trazem um caminho de salvação. Mas um dia eles olharam para ela e disseram: olha, espírito maligno, esteja repreendido em nome de Jesus. A jovem é liberta, os seus exatores não gostam daquilo, comunica aos pretores, os pretores mandam castigar a Paulo e Silas, e eles são colocados no cárcere interior. Mas a nossa Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, a Bíblia que é revelada totalmente, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao nome do Senhor. Deus manda um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro bota a mão na cabeça: valei-me, vou morrer agora. Ele diz: não, ninguém fugiu. Aí ele depois diz: o que é que eu faço para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glórias a Jesus. Filipos, uma cidade rica, uma igreja pobre. Quero ser mais ousado, paupérrima. Mas foi uma das igrejas que mais ajudou Paulo na sua pequena contribuição. Porque ninguém é tão pobre que não possa dar nada, irmãos. Quando o Espírito de Deus está dentro do nosso coração, quando nós estamos imbuídos pela mensagem do Evangelho, a igreja se abre para ajudar, contribuir, orar. E esta igreja, ela assimilou a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja como outra qualquer tem problemas, tem dissensões, tem contendas, mas uma igreja próspera, feliz. Lá em Filipos, irmãos, segundo o entendimento grego, as pessoas ainda atribuíam muitas doenças a certo tipo de comportamento das pessoas, principalmente naquilo que Hipócrates falava, dos humores. E os humores contribuíam para que as pessoas ficassem fleumáticas, coléricas. Então a medicina estudou todas essas coisas. Segundo Hipócrates, irmãos, a doença era percebida por 2 viés. Primeiro, experiências subjetivas. É aquilo que você sente, ninguém vê. Você pode estar sentado aqui nesta noite com a tremenda dor de cabeça, ninguém está vendo, mas você está enfermo.
Você pode estar sentado aí, sentindo dores nos rins, mas ninguém vê, mas você está enfermo. Então são experiências subjetivas. Ninguém vê, mas você sente. E sintomas corporais é aquilo que aparece no corpo: um caroço, um inchaço, uma mancha, uma doença visível. Mas é justamente nessa cidade onde as pessoas como nós, muitas vezes, são cometidas pelos dissabores da vida. As pessoas assim como nós são cometidas de problemas. As pessoas assim como nós têm traumas na vida, têm questionamentos como Jó, como nós estudamos essa manhã, como os filhos de Asaf escrevendo o Salmo 77. Eles vão dizer para Deus os seus reclames, vão questionar por que isto aconteceu, por que eu estou passando por isso, por que eu estou enfermo, por que eu estou com angústia, por que eu estou com as portas fechadas. São questionamentos humanos. E Deus entende todas essas coisas. Porque Deus sabe que nós somos limitados, Deus sabe que nós somos falíveis, Deus sabe que o nosso entendimento é pouquíssimo para entender os projetos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo vai falar uma coisa gloriosa. Parece uma coisa que não tem fundamentação nenhuma. Aí Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras palavras, não estejais ansiosos por coisa alguma. Os irmãos lembram em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, quando Jesus percebe a angústia, a ansiosidade dos discípulos que estão reunidos ao seu redor, porque a comida que eles trazem começa a minguar, as roupas parecem até que vão se poir, e eles estão, Jesus está atento a tudo. Jesus não está dentro do contexto do diálogo, mas Jesus está ouvindo tudo, irmãos. Jesus sempre ouve tudo. Jesus ouviu o que você falou para ele nesta noite. Jesus ouviu os seus questionamentos nesta noite. Jesus tem resposta para o que você perguntou, para os seus questionamentos. Jesus está ouvindo tudo. Aí Jesus, numa linguagem singular, como ele é peculiar, ele chama os seus discípulos e pede para observar para coisas, assim como o cheiro das águas, que eles não entendem. Eles pedem para que eles olhem para os passarinhos, para os pardais, que nem plantam, não têm equipamento de sapa para arar a terra. Os pardais não são donos de terreno, os pardais não têm semente, os pardais não sabem plantar. Mas Jesus disse: olha, até mesmo os pardais que não têm celeiros, que não ajuntem celeiro, eles não precisam disso. Por quê? Porque o vosso Pai Celestial todos os dias cuida deles. Por isso que dia após dia tem provisão para os pardais. Eu quero dizer para você, a despeito de toda a ânsia nesta noite, Deus já preparou a terra para amanhã, e a semente foi plantada, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Glória a Jesus. Então, se resolve os alimentos, vamos resolver agora a roupa. Jesus disse: vocês nunca pararam para ver os lírios, porque os lírios é uma planta que não tem tanta importância, que nasce e seca e ninguém observa. Mas há uma mecânica por trás disso aí. Jesus disse: olha, os lírios, eles nascem, eles crescem, colocam as suas flores, o sol vem, incide sobre eles, cresta-lhes as folhas, eles secam e acabou, é levado pelo vento. Ora, se Deus cuida dos lírios dos campos, muito mais vai cuidar de vocês. O que Deus está dizendo com isso, irmãos, é que além da pandemia,
além do processo que nós vivemos, Deus não deixa faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. Nós vamos emplacar o ano e o nome do Senhor vai ser glorificado em nossa vida, a despeito de todas as coisas. Aí Jesus vai dizer o seguinte para eles: vocês sabem por que tudo isso acontece? Porque vocês, por mais ansiosos que estejam, não pode acrescentar nada sobre a sua vida. Ou seja, vocês não têm gerência daqui a um minuto que vem acontecendo nas suas vidas. Você não tem. Vocês nem têm e nem sabem o que vai acontecer. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Todo dia vai acontecer as suas dificuldades, mas não se preocupe. O Deus que cuida hoje é o Deus que cuida amanhã. Eu quero dizer para você que me escuta, você que está aqui nesta noite, o domingo já declinou, a noite chegou e nós vamos romper na madrugada, na segunda-feira, e Deus vai ser o mesmo Deus de hoje, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no final de semana e no ano que vai terminando, e nós vamos glorificando o nome do Eterno para todo sempre. Glórias a Jesus. Uma vida ansiosa. Paulo está dizendo: não fique inquieto. Inquietação, irmãos, é aquilo que tira a alma do seu descanso normal. O salmista disse: porque estais abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Ainda o louvarei na presença do meu Deus. E ele chama a alma e diz: alma, vem e assenta-te no teu lugar. Nesta noite o que Deus está dizendo para você: tenha calma, deixe que a alma se assente, se tranquilize, para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Glórias a Jesus. Inquietações que faz parte da nossa vida, que na mecânica da vida nós iremos ser inquietos muitas vezes. Aí Paulo, depois que fala tudo isto, ele diz: olha, eu quero dar um conselho para vocês que me ajudaram muito, que contribuíram com a pequena oferta e com as suas orações. Paulo vai dizer: tudo isso que vos inquieta, seja apresentado as vossas ansiedades, as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. O dicionário John Davis, na página 365, ele vai trazer os graus de piedade rabínica das pessoas. E o judeu vai dizer: todo homem ou mulher, quando se inclina diante do Altíssimo, a primeira coisa que ele faz é rogar a Deus. O que é rogar? Rogar é gritar, é inquietar. As nossas petições, quando nós estamos com problema, a primeira coisa, quando você chega, você não chega calmo, meu Deus, você chega angustiado, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E os rabinos dizem que a primeira coisa que alguém que está inquieto diante de Deus é rogar, gritar, suplicar diante de Deus. Ele pede com insistência: meu Deus, resolva, meu Deus, entre neste negócio. É diferente quando está na bênção. Quando está na bênção, irmãos, parece que a oração é light. E quando o ar-condicionado bate, a fofura do colchão, ah, meu Deus, muito obrigado que o teu servo vá dormir. Mas quando você está inquieto, o colchão cria espinho, o travesseiro tem ponta e o sono não chega. Glórias a Jesus.
Aí o que é que eu faço? Vou gritar. Deus, não é gritar como eu estou gritando, mas é a alma que está inquieta, a alma que está ansiosa. Diante da majestade de Deus, grita: Deus, me socorra, porque eu vou perecer. Mas não morre não. Nesta noite, o Deus que escuta, o Deus que vê, o Deus que zela, Ele está dizendo para você: eu escuto as vossas petições. A oração do aflito começa pelo grito. E depois vai se acalmando, entra nas súplicas. As súplicas são as nomeações das inquietações. Olha, Deus, financeiramente está assim, já estou liso, Deus. Acabou, vou comprar o quê? E aí? Quando o aluguel atrasa, quando falta dinheiro para o remédio, quando falta dinheiro para a comida, não é fácil. Então ele começa gritando e passa para uma nova instância. Ele vai nomear as suas petições. Aí quando ele começa a nomear, o poder de Deus começa a aparecer na sua vida, porque ele sabe que um pedinte está se relacionando com aquele que tem condições de responder às suas petições. Aí ele se quebranta, ele chora, ele se desmancha nas lágrimas. O Sabino diz que a última instância é choro. Toda oração que começa ansiosa, ela termina em choro. Por quê? Porque a alma sabe que é o único Deus que pode dar descanso, é o nosso Deus. É Ele que diz para o menino se levantar do esquife, é Ele que manda a chuva do céu, é Ele que manda o plantio da terra, é Ele que faz a semente germinar, brotar, crescer e dar fruto, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que dá fôlego de vida, é Ele que te mantém, é Ele que te cura. Então nesta noite, louvado seja o nome dele para todos sempre. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Jesus. Abençoa, Jesus. Deus é muito bom. Vamos caminhando para a vigília. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Ô irmão, amém, é que assim seja, viu? Vocês não ficam aqui. Paulo diz: olha, depois que você apresentar a Deus as suas súplicas, você faça isso com ação de graças. Não faça irritado, não. Se você se irritar com Deus, é pior, irmãos. Você tem que chegar pianinho diante dele, se quebrar todinho, como arroz de terceira. Você não entende? Não tem problema, Deus entende. Você não sabe? Não tem problema, Deus sabe. Então eu tenho que me quedar diante dele, o vaso do oleiro, que ele falou para o profeta Jeremias. Quem é o vaso para questionar o oleiro? O oleiro amassa de um lado, amassa do outro. Bota na roda da olaria, roda. Quando não gosta, diz: não, eu vou amassar de novo, fazer de novo. Deus é assim, irmãos. Deus me amassa, Deus lhe amassa, Deus é Deus. E ninguém pode contender com Deus. Ele é criador, nós somos criatura. Ele pode, nós necessitamos. Ele tem e nós somos necessitados. Ele é Deus e nós somos homem. Ele é poderoso e nós somos finito. Ele é grande e excelso e nós somos pequenos. Então nesta noite se renda diante dele e diz: Senhor, eu estou aqui, eu já falei, eu já roguei, já supliquei, e agora eu quero terminar chorando, porque eu sei que por certo a vitória virá na minha vida. Aí a irmã Giliane falou que quando vai chover, a terra fica úmida, e já naquela época as raízes já se precaviam do coronavírus, né? É álcool que gera. Deus é um mistério, irmãos. Os rabinos vão escrever o Talmud babilônico, que é uma compilação de instruções rabínicas, de interpretações da Torá. Quando chega na parte de bênção de Deus,
Os rabinos vão dizer bênção para a gente, irmãos, muitas vezes é aquilo que é visível, é aquilo que é palpável. As pessoas ganham um carro, compram, chega aqui, pastor, ora aqui. Isso é normal, natural, a gente ora. Alguém vem aqui e diz, pastor, agradeça aí que eu fiz um concurso e passei em primeiro lugar. Louvável, muito bom. São bênçãos. Mas os rabinos vão dizer que bênção não é só isso não. Bênção também é aquilo que ainda não existe, mas que você pode sentir o cheiro daquilo que está se aproximando para vir à existência. Glórias a Jesus. Ou seja, você não vê, você não sente, você não pode palpar, mas pela fé você já pode sentir que no mundo espiritual Deus está fazendo alguma coisa e vai chegar na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Quem pode sentir o cheiro nesta noite, perceber o que Deus está fazendo na sua vida, glórias a Jesus. Ou nós cremos assim, irmãos, ou do contrário, a gente vai embora. Não tem vigília, não tem nada mais. Paulo diz, olha, a receita é essa. Tem problemas? Tem. Tem inquietações? Também tem. Tem perdas? Tem. Então, resta você apresentar a Deus tudo aquilo que você precisa. Agora, apresentar com ação de graças. Louvando a Deus. Louvar na dor? Sim. Qual o problema? Você chora cantando. E olha, irmãos, que a melhor canção é na hora da dor. Porque é você cantando e o bálsamo de Deus descendo. Foi por isso que Jó adorou a Deus, porque ele sabe que tudo que tinha, tudo que possuía, vinha do Todo-Poderoso. Então louve a Deus ao ponto de dizer, ainda que ele tire a minha vida, que ele resgate, que ele tome, eu só posso confiar nele, porque ele é grande e fiel na minha vida, glórias a Jesus. Ação de graça, não sai murmurando não, agradeça a Deus, perdi, estou chorando, mas louve ao nome do Senhor. Paulo vai dizer, se vocês fizerem isso aqui, a paz de Deus, que excede todo entendimento. A palavra entendimento que Paulo usa é a palavra nous, que é uma mente que consegue perceber o trabalhar de Deus. Eu trabalhei num hotel, e nesse hotel, a cliente saiu e perdeu a chave do hotel, do quarto dela. E ela está na recepção, preocupada, perdi minha chave. Aí, o chefe da recepção disse, não tem problema. Aí ligou para a governanta do hotel. Ela vem com a chave mestra. A chave mestra abre o primeiro piso, abre o segundo, abre o terceiro, abre o quarto, abre o quinto, abre o sexto e abre o sétimo. Quando nós estamos em dificuldade, que a porta está fechada, aí eu me lembro da palavra de Deus, que ele tem a chave de Davi nas suas mãos. João tem a revelação na ilha de Patmos, e diz, João, não chores, porque está aqui o cordeiro, ele tem a chave. Ele abre, ninguém fecha, mas se ele fechar, ninguém abre. A chave mestra está na mão dele. É ele que vai solucionar o teu problema. É ele que vai aplacar a tua dor. É ele que vai te levantar desta enfermidade. É ele que vai entrar com providência na sua casa. Não se preocupe, a chave mestra está nas mãos dele. Ele abre, ele pode, ele faz, ele tem, ele domina, gerencia e tem poder para fazer tudo isso aí. Glórias a Jesus. Então esta paz excede todo entendimento.
Paulo disse: se vocês fizerem isso, vocês vão ter paz com Deus e vão ter perfeito entendimento destas coisas. Para não gerar uma expectação de satisfação do eu, para dizer, não, eu fiz isso aí, então agora Deus vai... Aí Paulo disse, não é assim não. Quem vai lhe guardar não é o seu eu, não é o seu sentimento, não é a sua inteligência, não é a sua compreensão. Quem vai lhe guardar, irmãos? Os vossos corações, ele continua, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem vai lhe guardar é Cristo. E a visão que Paulo usa no versículo 7 é uma ilustração da vida militar. Paulo está dizendo, o Senhor Jesus, Ele não vai lhe guardar somente hoje, Ele vai plantar sentinela ao seu lado e vai lhe guardar hoje, domingo, amanhã, segunda, terça-feira. Jesus está todo dia plantado diante de você e diz, não temas, ó bichinho de Jacó, eu te esforço, te ajudo e te digo, te tomo pela tua mão direita, não temas, fique de pé, louvando o nome do Eterno nesta noite.